Senhor, para falar a Tua palavra, Pai, para falar aquilo que o Senhor quer nos comunicar, Senhor. Peço que esteja, Pai, guiando ele, Senhor, para que cada palavra que ele fale, Senhor, provenha de Ti, Senhor, e sirva, Senhor, para exortação, para edificação, Senhor. Então, te peço, Pai, que esteja usando a vida dele, Senhor. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é quem realiza a obra e o Senhor quer que pessoas estejam dispostas, Senhor. Então, nós te agradecemos, Senhor, pela disposição dele de estar aqui, Senhor, trazendo a Tua palavra, meu Pai. Então, nós te pedimos também, Senhor, que continue, Senhor, guiando não só a ele, Senhor, mas a toda a sua família, Senhor, conforme Te apraz, meu Pai, para que seja sempre uma família para a Tua glória, Senhor, e que nós possamos, Senhor, também estar atentos, Senhor, e ouvindo cada palavra, Pai, dando o devido valor que tem que ser dado à Tua palavra, Senhor. Que o Senhor esteja quebrantando os nossos corações, Pai, para que nós ouçamos, Senhor, mas não só ouçamos, Pai, que nós possamos praticar, Senhor. Que não seja uma palavra para se ouvir no domingo à noite, Senhor. Não seja uma palavra para meramente se ouvir aqui no culto, Senhor, mas que seja uma palavra que entra nos nossos corações e que nós vamos praticar, Senhor. Então te peço, Pai, que esteja, Senhor, guiando ao nosso irmão Marcos, Senhor, e também guiando a cada um de nós, Senhor, para ouvir, entender e praticar a Tua santa e bendita palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que nós oramos, e amém. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Amém? Vamos falar um pouco hoje sobre essa mensagem que ecoa durante esses 2000 anos, e a mensagem da cruz. A mensagem da cruz. A mensagem da cruz, ela é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas o apóstolo Paulo vai dizer também que a mensagem da cruz, ela é loucura para aqueles que estão se perdendo. Ela é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, mas ela é loucura para aqueles que estão se perdendo. A cruz era a forma mais vergonhosa de morrer, e ela era praticada publicamente. A vítima ou o condenado não tinha o direito de ser sepultado. Não, ele era deixado na cruz para os animais comer os seus restos. Ou os seus restos eram jogados no monturo, lá em Jerusalém, chamado Vale do Hinnom, ou Geena, que tem um simbolismo, uma simbologia do inferno. Só que Cristo, Ele levou sobre si os nossos pecados. Na cruz do Calvário, Ele levou sobre si os nossos pecados. E nós temos o prazer hoje de estarmos aqui juntos, reunidos como igreja do Senhor, para receber essa palavra, que é poder. A mensagem da cruz, ela continua ecoando durante esses 2000 séculos, esses 2000 anos, e ela é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Abramos nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, e o tema é esse, a mensagem da cruz, o tema dessa noite. Nós vamos falar sobre a mensagem da cruz, loucura para aqueles que estão se perdendo, mas poder de Deus para aqueles que crêem no Evangelho da salvação. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos do 18 ao 25. Eu gostaria de dividir a leitura com os amados irmãos, gostaria de ler os pares e que os amados irmãos lessem os ímpares. Primeira carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do 18 ao 25. Eu vou ler os pares e gostaria que os amados irmãos lessem os versos ímpares. Amém? A palavra de Deus diz assim, com o tema dessa noite já, a mensagem da cruz.
Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Aonde está o questionador deste mundo? Não é de fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como grego, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Amém. A irmã orou por mim, mas vamos orar mais uma vez por iluminação e compreensão da sua palavra. Oremos. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te louvamos, Pai, nessa noite, já agradecidos, ó Deus, por essa primeira parte. Ó Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Deus amado, Pai Todo-Poderoso, pela Tua palavra. Ó Deus, pela mensagem da cruz. Ó Deus, que nós possamos, ó Deus, ter entendimento da Tua palavra. Que nós possamos ser iluminados nessa noite. Que nós possamos estar com os corações quebrantados e contritos para ouvir o que vem do Senhor. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém? Até nós chegarmos na mensagem da cruz, no evangelho da cruz ou a mensagem da cruz, nós temos que entender, não tem jeito, quando nós chegamos nas cartas, né, por que Paulo escreveu essa carta, essa epístola de Paulo? Paulo escreveu ela para resolver problemas dentro da igreja, problemas teológicos e problemas do dia a dia, graves problemas de relacionamentos, problemas de divisões dentro da igreja, problemas de racha dentro da igreja, problemas de imoralidade, problema de disciplina, problema de má conduta, problema no casamento, problema na ceia, até a ceia do Senhor estava dividida. Problema do véu, as mulheres, tira o véu, bota o véu, tira o véu, bota o véu, usa o véu, tira o véu. Problemas de dons, né? Eles tinham todos os dons, mas não tinham o dom supremo, que era o amor. Era uma igreja complicada, problemas de línguas aqui, idiomas, problemas de profecias. E ainda tinha alguns que não acreditavam na ressurreição de Cristo. E sabe o que é que o apóstolo Paulo ele nos diz? Nessa mesma carta, no capítulo 15, verso 14, ele diz: se Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos, em vão seria a nossa fé. Nós não estaríamos hoje aqui. Ele foi crucificado, morto e sepultado, mas ressurreto dos mortos. Ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está à destra de Deus Pai. Primeiro ponto que eu já quero trazer aqui: todos nós teremos problemas. Segundo ponto, os problemas têm que serem resolvidos. Problemas pessoais, problemas familiares, problemas no trabalho e os problemas espirituais dentro da igreja, eles têm que ser resolvidos para que verdadeiramente nós possamos estar aos pés da cruz, dependentes de Deus, dia a dia. O que nós estamos estudando na escola bíblica dominical: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. A mensagem da cruz era uma igreja dividida, uma igreja que estava voltada dividida em 4 grupos, em torno de personalidades. Um dizia: eu sou de Paulo, um grupo. Outro dizia: eu sou de Pedro. Outro dizia: eu sou de Apolo. Apolo era homem cheio de retórica, né?
quando ele chamava na retórica dele, talvez, como diz o pastor Marcos, não eu, tá? Outro Marcos, talvez quando ele dissesse batatinha quando nasce, ele dava aquela chamada na voz, Apolo, né? Espalha a rama pelo chão, diz que uns começavam a chorar do lado e outros começavam a gritar do outro. E o apóstolo, que ele era conhecido como apóstolo também, mas um homem de Deus, o servo de Deus, era um homem de retórica. Mas essa igreja era dividida em torno de personalidades, vãs filosofias, irmão Darlon. Estava dividida, eles gostavam, essa igreja gostavam de palavras bonitas, de palavras que agradavam o ego, o seu coração. Eles gostavam de manipuladores da palavra de Deus. E hoje não está muito difícil não está muito diferente não. Hoje muitos pregadores querem encher o seu ego, em vez de confrontar o seu pecado e falar do amor de Cristo e o que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Como eu falei de manhã aqui na escola bíblica dominical, você não é a joia preciosa de Deus. Você não é mais a joia preciosa, é a joia rara. Você não é mais precioso do que o ouro de Ofir. Não, você não é o ponto fraco de Deus, não. Nós somos pecadores, mas pela graça de Deus, pecadores remidos com o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os cultos de hoje das igrejas está centrada no homem, está centrada no eu, está centrado em falsas revelações, em falsas promessas que atraem multidões. A igreja de Coríntios tinha esses problemas. Graça de Deus, aqui nós somos palavra de Deus, e a palavra de Deus ela nos confronta, mas ao mesmo tempo ela nos consola, ela nos conforta e ela traz bálsamo para as nossas vidas. E nessa noite nós vamos entender que a mensagem da cruz ela trata dos nossos problemas individuais, dos nossos problemas do eu, dos nossos problemas comunitários dentro da igreja. Com a cruz de Cristo em nossas vidas, com essa mensagem da cruz, os nossos problemas são diluídos. Os nossos problemas, eles são corrigidos, porque o Pai, ele corrige o Filho que ama. Quando Paulo escreve essa carta aqui, quando nós vemos aqui o contexto do versículo 17, ele diz que não prega o evangelho com sabedorias de palavra humana. Não é através da retórica que eu faço isso, que a primeira igreja batista prega a palavra de Deus, porque a retórica e as palavras bonitas, ela anula a cruz de Cristo. É isso que Paulo diz aqui. Alguns pregadores que gostam de dizer, eu fiz, eu faço, eu sou, em vez de dizer, foi Cristo que fez por mim. Foi na cruz do Calvário que ele levou sobre si os meus pecados. Muitos estão invertendo a mensagem da cruz, invertendo. E a mensagem da cruz não é isso. O apóstolo Paulo vai dizer que essas retóricas, ou eu fiz, eu faço, anula a mensagem da cruz. Ela anula a mensagem da cruz. E o evangelho, ele não pode ser pregado de todo jeito. Eu faço, eu fiz, eu sou. Não, nós pregamos o evangelho da cruz. Nós pregamos o evangelho dizendo que ele levou sobre si os nossos pecados. Quando ele ia para a cruz do Calvário, sobre as suas pisaduras, os nossos pecados foram sarados. Ele levou sobre si os nossos pecados. A pregação da cruz, ela é uma mensagem simples, aberta e direta aos nossos ouvidos e aos nossos corações, porque ela é poder de Deus. Ela é uma mensagem franca à nossa mente. Ela é uma mensagem franca aos nossos corações. Não são vãs filosofias humanas ou palavras humanas. Não, mas ela é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê.
Muitos estão sendo enganados. A pregação da cruz, ele é o ápice da sabedoria de Deus. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. Que ele é o ápice da sabedoria de Deus. Loucura para aqueles que estão se perdendo, mas poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E nesse texto aqui nós vamos ver 5 afirmações que o apóstolo Paulo faz sobre a mensagem da cruz, ou 5 constatações ou considerações que o apóstolo Paulo faz sobre a mensagem da cruz. A primeira coisa que ele diz logo no começo do versículo é: certamente a palavra da cruz é loucura. A palavra da cruz é loucura. A palavra da cruz, o que os apóstolos pregaram, o que o apóstolo Paulo pregou, o que a igreja primitiva pregava e o que a igreja batista prega. Que Deus enviou seu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz, e ele foi rejeitado pelos seus, pelos judeus. Eu vim para os meus e os meus não me receberam. E ele foi entregue aos romanos para ser morto como um condenado. Essa mensagem aqui, ela é loucura para aqueles que estão se perdendo. Que Deus enviou o seu Filho amado para morrer por pecadores. Por isso que o apóstolo Paulo, em outro local, ele vai dizer que essa mensagem, ela é cheiro de vida para a vida, mas cheiro de morte para aqueles que estão se perdendo. Tudo isso fazia parte de um plano eterno de Deus. Tudo isso fazia parte de um plano eterno de Deus. Os romanos, os judeus, não tira a responsabilidade deles. Eles foram responsáveis por levar Jesus Cristo à cruz. Mas Deus tinha um plano eterno antes da formação da humanidade. Ele tinha um plano de enviar seu Filho amado Jesus Cristo para remir os seus pecados, para pagar os seus pecados, para pagamento dos seus pecados. Essa era a única forma, e é a única forma de você herdar o céu. Não existe outro meio, nem outro caminho. Essa é a única forma. Por isso o apóstolo Paulo faz a primeira afirmação aqui, no versículo 1, a primeira afirmação de Paulo: certamente a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Na Nova Linguagem, tradução de hoje, vai dizer para aqueles que estão se perdendo, porque é uma caminhada, é um caminho de perdição. Eles continuam seguindo vãs filosofias, eles preferem ouvir falsos profetas, ou eles preferem, aqueles que estão se perdendo, eles preferem ouvir o seu próprio coração, e enganoso é o coração do homem. Eles estão sendo enganados, eles estão cegos, eles rejeitaram a salvação. Por isso a mensagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, porque é um processo de perdição. Eles estão se perdendo. Eles escutam e rejeitam e rejeitam a palavra de Deus. É isso que acontece. Há um ditado popular que diz assim: aonde há vida ainda há esperança. Mas eu digo para vocês nessa noite: aonde há longanimidade de Deus em sua vida, ainda há esperança. É por causa da longanimidade de Deus. Mas Paulo está falando aqui daqueles que vão ouvir, e vão negar Jesus Cristo. Eles vão ouvir, e vão rejeitar. Eles podem até sentir, eles podem até experimentar, mas lá no final eles não vão querer receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida deles. Eles não vão querer. E se eles continuarem assim, eles estão procurando caminho de morte. O primeiro sinal para aqueles que estão se perdendo é:
Eles acham que a mensagem da cruz é loucura. Esse é o primeiro sinal dos que estão se perdendo. Esse é o primeiro sinal daqueles que estão procurando caminhos de mortes. Eles acham que a mensagem da cruz é tolice. Eles acham que a mensagem da cruz é indispensável, que a mensagem da cruz é desnecessária, é uma coisa supérflua, sem valor, sem significado. Eu estava assim. Me lembro muito bem, coloquei aqui, que quando eu tinha, 16, 15 anos, já morava aqui, mas ia passar os finais de semana em Simões, e 2 amigos meus se convertem, e botam o paletó na Assembleia de Deus, e coloca a gravata. Eu disse, estão doidos, endoidaram. Eu estava no mesmo caminho que eles estavam, mas a longanimidade de Deus ainda nos dá essa esperança. O apóstolo Paulo, quando ele foi pego pelo governador Festo, pensaram a mesma coisa dele. Paulo começou a pregar sobre a cruz de Cristo, está lá em Atos 26. Começou a pregar sobre a cruz de Cristo, começou a pregar sobre o evangelho da salvação. Festo olhou para ele e disse, Paulo, as muitas letras estão te deixando louco. Então o mundo acha que nós somos loucos. O mundo acha que nós somos dementes, que nós estamos alterados por causa da mensagem da cruz. E eu pensava assim. Era o sinal que eu estava caminhando para o inferno. E isso só poderá ser mudado com a intervenção divina. Com a intervenção divina. Essa é a primeira afirmação que Paulo dá. Essa é a primeira constatação que o apóstolo Paulo faz sobre a mensagem da cruz. Que ela é loucura para aqueles que estão se perdendo, ou para aqueles que se perdem. Mas olha o que é a segunda afirmação que ele faz. No versículo 18 mesmo, a parte B. Ele diz assim, para os que se perdem, ela é loucura, mas para nós que somos salvos, ela é poder. Ela é poder de Deus. Para aqueles que estão se perdendo, loucura, porque eles estão caminhando para a salvação. Para aqueles que crê, ela é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E eu gosto mais da versão da Nova Linguagem de Tradução de hoje, porque ele diz, daqueles que estão sendo salvos, porque a salvação é um processo. Nós já somos salvos, mas nós temos que perseverar. Perseverança dos santos, santificação, mudança de vida, transformação e humildade. Sem isso ninguém verá o reino dos céus. Qual é a evidência que você está sendo salvo? Qual é a evidência que você está indo para o céu? É quando você escuta a mensagem da cruz. Você escuta essa mensagem poderosa de Deus e você recebe ela no seu coração. E você acha que essa mensagem, tem certeza que essa mensagem não é loucura, mas ela é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, lhe livrando completamente da culpa, do poder e do domínio do pecado. A cruz de Cristo é necessário uma ação poderosa de Deus nas nossas vidas. Poderosa de Deus, somente Deus, mais ninguém pode mostrar ao mundo esse poder. E esse mundo só pode ver com os olhos espirituais através do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Se não for uma intervenção de Deus no mundo, o mundo vai achar loucura, como fizeram com Jesus. Ele sendo crucificado e eles gritando, crucificam, crucificam, crucificam. Ainda não dizia, ironicamente, que caiam sobre nós o sangue dele e sobre os nossos filhos. Ainda eram zombadores. É loucura para aqueles que estão se perdendo. Primeiro ponto, primeira certeza de Deus aqui que ele nos dá, que a cruz de Cristo, para aqueles que estão se perdendo, ela é loucura, mas para você
que já reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, para você que foi alcançado e liberto do poder do pecado, ela é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Terceira afirmação que Paulo faz, do versículo 19 ao versículo 20. Veja só essa afirmação que Paulo faz. Ele diz assim, ele aqui está citando o Antigo Testamento, está citando Isaías, tá? Ele diz assim, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é de fato que Deus tornou louca a sabedoria desse mundo? A segunda afirmação de Paulo aqui é que o homem é incapaz de chegar ao conhecimento de si mesmo sem a intervenção de Deus, pela sua própria sabedoria. É impossível. Essa afirmação aqui que ele diz. Onde está o sábio? Onde está o filósofo? Paulo aqui está citando Isaías 29, onde o boca de Deus, que eram os profetas realmente levantados por Deus, estava pregando sobre arrependimento. Os profetas, as mensagens eram as mesmas: arrependam de seus pecados, para que vocês não possam cair em perdição. Essa era a mensagem. Sabe o que era que os judeus pensavam? Eles continuaram na teimosia. Eles continuaram na teimosia, na desobediência. E sabe o que é que o apóstolo Paulo está dizendo hoje? Está dizendo hoje a mesma coisa para você. Não cometa o mesmo erro que aquela geração cometeu no passado. Não cometa o mesmo erro, porque Deus, ele confunde a sabedoria dos soberbos. Ele quebra os arrogantes e ele destrói os soberbos. É isso que Deus faz. Muitos perguntam hoje, por que está acontecendo isso comigo? A resposta é: será que nós estamos obedecendo a Deus? Pois nós estamos vivendo em um estado de teimosia, como os filhos de Deus do Antigo Testamento. E Deus está nos corrigindo. Nós estamos procurando o caminho da vaidade. Nós estamos procurando o caminho do individualismo. Nós estamos procurando caminhos mesquinhos, que é a soberba da vida. Será que nós não estamos fazendo que nem essa geração passada? E nós estamos em estado de teimosia, não nos entregando por completo a Deus, com tudo que temos e com tudo que somos. Paulo aqui também cita Isaías 44, 25. Vou pedir às meninas para colocar aqui. Isaías 44, 25. É esse texto aqui, correlacionado. Olha o que ele diz. Ele diz a mesma coisa. Ele diz: eu frustro os sinais dos que profetizam mentira, e faço com que os adivinhos fiquem parecendo tolos. Obrigo os sábios a recuar, transformando o seu saber em tolice. Onde está a sabedoria do sábio? Olha o que é que Deus faz aqui. Deus oculta dos arrogantes a sua sabedoria e revela para os humildes de coração. É isso que Deus faz. Por isso que os humildes de coração herdarão o reino dos céus. E aqui humildes, na palavra de Deus, lá no Sermão do Monte, é baixos como o chão, dependentes de Deus. Dependentes de Deus. Os soberbos e os arrogantes vai acontecer com isso. O dono faz o que ele quiser. Ele é o oleiro. Ele faz o que ele quiser. Ele quebra o vaso, se ele tiver que quebrar, para reconstruir novamente. Mas o bom é que a palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados. Aqueles que são dependentes de Deus serão exaltados. Os humilhados serão exaltados. E Paulo pergunta aqui no versículo 20: onde está o sábio? Aonde está o escriba? Aonde está o questionador deste século?
o sábio, o filósofo com as suas vãs filosofias, os escribas, o religioso. Aonde está o escriba, o religioso, que tem muito dentro das igrejas? Aonde está o questionador desse mundo? Aqueles que questionam a cruz de Cristo e acham que é loucura, que nós somos doidos. Aonde está eles? Aonde estão os pais da ciência, que diz ciência, ciência, e Deus mandou ou permitiu uma doença? Você escolhe. Onde está a ciência que falavam ciência, ciência, ciência? Lockdown, faz lockdown, tira a máscara, bota a máscara, tranca o povo, solta o povo. Aonde estão os questionadores desse século? Deus confunde a sabedoria dos soberbos. Por isso que ele vai dizer no versículo 20 aqui: Deus tornou louca a sabedoria desse mundo. Deus tornou louca a sabedoria desse mundo. Mas, por causa da sua misericórdia, por causa da sua longanimidade, por causa da sua graça, favor imerecido, muitos ainda fazem coisas boas. Muitos fazem coisas boas, muitos. Mas Deus, Ele se revela, e Ele se revelou para você, como Ele se revelou para Paulo, quando Ele marcou o encontro com Saulo de Tarso na estrada de Damasco, como Ele marcou o encontro com você um dia, e você disse sim, eis-me aqui, Senhor, como disse Samuel quando foi chamado. E Ele marcou esse encontro com você, e você conheceu a verdade de Deus, e a verdade de Deus lhe libertou da escravidão do pecado, e hoje nós somos livres em Cristo, mas habitados pelo Espírito Santo de Deus e conduzidos pelo mesmo. Essa é a mensagem da cruz, que Ele nos libertou, e agora nós conhecemos e continuamos a conhecer, dia a dia. Conhecemos e continuamos a conhecer, dia a dia, dia a dia. Quarta afirmação sobre a mensagem da cruz. Qual o caminho que Deus usa para salvar o homem? É a própria mensagem da cruz. Versículo 21, olha o que é que Paulo diz, a quarta afirmação dele. Paulo diz assim, versículo 21, os irmãos acompanhem comigo. Ele diz: visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da pregação da cruz. O meio é a pregação da cruz. É a pregação da cruz. Deus fez uma escolha para salvar o mundo. Ele estabeleceu as condições. A salvação do começo ao fim é dom de Deus. O caminho é Cristo. Qual o seu papel? Arrependei-vos e crede no evangelho da salvação. Nós já vemos duas coisas, duas ações diretas de Deus. A primeira é que Ele humilha o homem, para que o homem não possa se gloriar com a sua salvação. O homem, ele é soberbo por natureza. E Deus diz: é Cristo, foi Cristo e é por Cristo. Foi Ele que pagou os teus pecados na cruz do Calvário. Meu papel, me arrepender, crer e confessar. Mas a salvação é por graça. Já imagina o evangelho como é hoje? As pessoas já nos acham loucos só pregando a palavra, abrindo a Bíblia e pregando a palavra. Imagina, meus amados irmãos, como está hoje no meio gospel e no meio evangelho. Se você abrir um site, eu não vou nem falar daqueles artistas que se diz crentes. É só escândalo. É só escândalo. É escândalo em cima de escândalo. É cantora que diz que é cantora cantando com Anitta, a música de Anitta. É só escândalo. E eles querem pegar tudo e colocar no mesmo saco, os crentes. São tudo iguais. Eu não vou nem falar dos pastores metralhadora, que saem derrubando os crentes, com a metralhadora na mão. Eu não vou nem falar dos crentes, dos pastores que derrubam com paletó. Não vou nem falar disso, do pastor Homem-Aranha, que sobe nas paredes, dá pinote do lado, daqueles que saem gritando em torno da igreja. Eu não vou nem falar disso. A igreja, a cruz de Cristo já é loucura.
só nós abrimos a palavra de Deus e pregando, eles já nos acham loucos. É Paulo que diz aqui, não sou eu que estou dizendo, é Paulo. Imagina o que estão fazendo, escarneando o evangelho da salvação. O juízo pertence ao Senhor. Nós só entregamos e oramos. O juízo pertence ao Senhor. É Ele. É Ele que faz. Mas o caminho que Deus escolheu é a mensagem da cruz. É a mensagem da cruz. É Cristo pendurado na cruz. A mensagem que Deus escolheu para nos salvar é Cristo pendurado na cruz. É o único caminho. É Cristo pendurado na cruz. Esse é um fato único e eterno. Essa é a plenitude do tempo para a vida dos cristãos. É um ato único de Deus. A cruz do Calvário. O pagamento de Cristo na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Mas Ele voltará. Ele voltará como raio. Como raio. Ele fuzilará o céu. Ele voltará para buscar a sua igreja. Ele voltará para buscar a sua igreja. E a igreja tem que estar preparada com a espada na mão. Fazendo o que a igreja continua fazendo. Pregando a mensagem da cruz. É essa a mensagem que a igreja prega. É a mensagem de Cristo crucificado, mas ressurreto dos mortos. Aquele que vive para todo sempre. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem que a igreja continua a pregar. E pregando. Quinta afirmação sobre a mensagem da cruz que Paulo faz nesse texto. Do versículo 22 a 24. Ele vai dizer que Cristo é o poder de Deus. Versículo 22 ao 24. Os irmãos acompanhem. Porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como grego, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Essa é a quinta afirmação sobre a mensagem da cruz. Cristo é poder de Deus. E Cristo é a sabedoria de Deus. O caminho é a cruz. O poder é Cristo. É o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. A nossa missão é pregar o evangelho da cruz, Luiz Gonzaga. Os judeus queriam milagres. Chegavam até Jesus e diz: faz, Senhor, um milagre, prova que o Senhor é o Messias. Jesus apontou para eles e disse: o único sinal que vocês vão ver é o sinal de Jonas. Jonas passou 3 dias no ventre do peixe. O homem também ficará 3 dias no seio da terra, morto. E o sinal de Jonas, sabe qual era? Arrependam de seus pecados. Arrependam. Esse era o sinal de Jonas. Arrependam de seus pecados. O chamado ainda hoje é um chamado ao arrependimento. Da igreja também. Se nós estivermos fazendo alguma coisa que não agrada a Deus, nós confessamos e nos arrependemos. Não mudou. Esse é o chamado. Muitos querem milagres hoje, dentro das igrejas, por isso que lotam algumas megas igrejas, mas não querem o Deus do milagre. Não querem um Deus do milagre. E os gregos queriam o quê? Sabedoria. É isso que Paulo vai dizer aqui. Os gregos queriam sabedoria. Retórica. A retórica não convence ninguém. A lógica não persuade ninguém. E a sabedoria humana não convence ninguém do pecado, da justiça e do juízo. Nem a retórica, nem a lógica e nem a sabedoria humana. Nada disso converte nem convence ninguém, mas a mensagem da cruz, mas o evangelho da cruz, puro e simples no seu poder, que tem que continuar a ser pregado pela igreja de Cristo. Por isso que eles não conseguem entender, que Cristo é poder de Deus, que Cristo é a sabedoria de Deus. Por que eles não conseguem entender? Porque os pecados deles, nossos, afetou todo o nosso sistema, atos, pensamentos e ações.
todos os nossos sentidos, o homem não tem capacidade de entender as coisas espirituais, porque os nossos olhos do coração secaram, porque os olhos dos nossos corações murcharam. Por isso, só através da revelação de Deus, Cristo se revelando, porque Ele é poder de Deus, porque Ele é a sabedoria de Deus. Essa é a quarta afirmação. A quinta afirmação, por isso que o apóstolo Paulo diz no versículo 23, e voltando, ele diz: mas nós pregamos Cristo crucificado. Cristo crucificado, sim, mas aquele que vive para todos sempre, ressurreto dos mortos, para nos conduzir em glória quando Ele voltar. Por isso que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E o apóstolo Paulo, ele termina a sua mensagem no versículo 25, nos dizendo, o que ele diz? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. A sabedoria de Deus, a fraqueza de Deus, não existe fraqueza, não existe loucura. O que existe é que eles pensam que são loucuras. Por quê? Porque Cristo foi crucificado, humilhado, morto e sepultado. Mas eles não sabem que Ele é o Rei soberano que ressuscitou ao terceiro dia, ressurreto dos mortos, ascensão aos céus, entronizado em poder e majestade, e é aquele que tem todo o controle em suas mãos. Por isso não existe loucura. A loucura de Deus é para os loucos que não entenderam a mensagem da cruz. Na cruz do Calvário, a cruz de Cristo, na cruz do Calvário, Deus pronuncia o seu veredito sobre a humanidade, e Ele diz: olhe para a cruz, olhe para Cristo pendurado na cruz, olhe para Cristo pendurado na cruz, era ali que você deveria estar. Olhe para Cristo pendurado na cruz, era aquele o seu local. A cruz de Barrabás era para você. Esse é o veredito de Deus, mas por amor ao seu nome, Ele levou sobre si os nossos pecados. Esse é o veredito de Cristo na cruz do Calvário. Esse é o veredito de Deus na cruz do Calvário. Ele olha para você agora, e você olha para Cristo, o que Ele fez por você, e Ele dá o veredito para você. Ele diz: ali era o seu lugar, mas por amor e por obediência voluntária do meu filho, Ele levou sobre si os seus pecados. E nós agora nos arrependemos, cremos e confessamos que Ele é Senhor e Salvador das nossas vidas, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele estava no início com Deus, que através da sua palavra Ele sustenta todas as coisas. Ele é Rei da glória, Senhor dos senhores, Kyrios, Senhor. O nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Eu termino com algumas aplicações para que nós possamos sair daqui com a sua palavra em nossos corações. A primeira é que o homem mais vazio de si mesmo é o homem cheio do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos nos encher e transbordar do Espírito Santo de Deus, através dos cultos, da EBD, da leitura da palavra, da comunhão dos santos, que nós possamos estar unidos como igreja do Senhor, e que o lugar mais alto que eu e você devemos estar é aos pés da cruz. É aos pés da cruz. Segunda aplicação: todo conhecimento é bom, mas o conhecimento salvador de Deus só através da sua palavra. Por isso nós pregamos, por isso nós anunciamos, por isso nós falamos, por isso nós pregamos Cristo vivo, crucificado sim, mas ressurreto dos mortos.
mas ressurreto dos mortos. Terceira, se nós amamos, é porque Ele nos amou primeiro. Deus, Ele tira a venda dos nossos olhos, Ele tira os tampões dos nossos ouvidos, através da sua palavra. Ele nos atrai com laços de amor fraternal, Ele nos chama através da sua palavra, para que nós possamos ser seus filhos, filhos de Deus, a saber, aqueles que receberam como Senhor e Salvador da sua vida. Quarta aplicação: a política, a religião e o materialismo não pode te salvar. Só o que Cristo fez por você na cruz do Calvário, só Cristo pode lhe salvar. Nada disso que tem aqui exteriormente pode lhe salvar. Só Cristo. Cristo crucificado, repito, ressurreto dos mortos. Ressurreto dos mortos. Quinta aplicação: toda e qualquer pregação tem que apontar para Cristo, para o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, porque no final tudo vai se resumir no que Ele fez por nós: criação, queda do homem, redenção e o grande finale, consumação. Consumação. A pregação da cruz, através dela nós temos que ter alegria no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O apóstolo Paulo vai dizer: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo-vos, alegrai-vos. Você tem que ter prazer em ouvir, em pregar e em falar sobre essa mensagem que salva, sobre essa mensagem que transforma, que tira o coração embrutecido do coração de pedra e coloca um coração de carne. Sinal de transformação, sinal de purificação, sinal de nascer de novo, sinal de regeneração. Só através disso. E eu volto a falar para você que ainda não é crente: Deus está dando uma oportunidade a você mais uma vez, através da cruz de Cristo. O meu convite para você nessa noite é o mesmo que os profetas faziam, o mesmo que a igreja primitiva fazia, o mesmo que os apóstolos faziam e o mesmo que a primeira igreja batista de Araripina faz. Arrependa de seus pecados. Confesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Como o apóstolo Paulo disse: creia com o seu coração, creia com a sua boca e confesse com o seu coração. Creia com o seu coração e confesse com a sua boca que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, para que você possa ser salvo. Não existe outra mensagem. A mensagem não mudou. A mensagem é a mensagem da cruz, de Cristo crucificado, morto e sepultado, mas ressurreto dos mortos, aquele que vive para todo sempre. Essa é a mensagem da cruz. Vamos ouvir um hino e nós encerramos com oração. Pedi a irmão Giliardi para cantar. Falei com ele de última hora, tem o que falar, não falei com o Ministério de Louvor, mas nós vamos cantar. É um hino muito conhecido. Eu acho que é Rude Cruz ou a mensagem da cruz, né? Rude Cruz. Vamos lá, Rude Cruz. Da harpa. Vamos ficar de pé e vamos cantar com força, com alegria, tá? Com alegria no coração, que a semana está só se iniciando. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugi, com um emblema de vergonha e dor. Mas contemple essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Tinha eu alma, mensagem
morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Essa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me um perdão. E agora? Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre. Cristo vem me buscar, e com Ele no lar uma parte da glória de Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Quer morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. E mais uma vez, sim, eu amo. Eu a vou proclamar. Eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Louvado seja Deus. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e louvamos, Pai bendito, nessa noite, agradecidos, ó Deus, pelo que Tu fizeste na cruz do Calvário. Porque na cruz do Calvário Tu levou sobre si os nossos pecados. Pelas Tuas pisaduras fomos sarados. E nós Te louvamos, Pai, porque Tu nos livrou da culpa, do poder e da condenação do pecado. E agora a Tua palavra diz que já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Deus, essa semana que se inicia hoje, que nós possamos estar na Tua presença, pregando a mensagem da cruz. Que Tu possa estar renovando as nossas forças,
como tu renova as forças da águia. Ó Deus, que tu esteja levantando os idosos, colocando de pé, que tu esteja abençoando os jovens, ó Deus, os adultos, mulheres e crianças da tua igreja. Ó Deus, que a tua igreja possa fazer o diferencial, não só nessa semana que se inicia, mas até a tua volta, ó Senhor. Que nós possamos pregar o evangelho da cruz, Cristo crucificado, mas vivo para todo sempre, ressurreto dos mortos, aquele que ascendeu ao céu e está à destra de Deus Pai, intercede por nós. Ó Deus Todo-Poderoso, cuida, ó Deus, dos nossos familiares, aqueles ainda que não te conhecem, que o Senhor entre na vida deles com bênçãos de salvação, porque é o Espírito Santo de Deus que os convence. Ó Deus, que haja uma ação do teu Espírito Santo, convencendo-os, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Aqueles que nos escutam em casa também, ó Deus, que seja noite de salvação, ou aqueles que nos visitam nessa noite que ainda não entregaram a vida a Jesus, que eles possam entender, ó Deus, que eles estão tendo uma oportunidade de ouvir o teu evangelho, que a cruz de Cristo ela é loucura somente para aqueles que se perdem, mas ela é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Que eles possam crer que Jesus Cristo é Senhor, ó Deus, porque Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus, como diz a tua palavra. Ó Deus, que teu Santo Espírito, ó Deus, esteja conosco, ó Deus, no restante dessa semana, que seja uma semana de paz, uma semana abençoada e abençoadora, aonde nós estivermos, nos nossos trabalhos, na nossa casa, ó Deus, fora da igreja, sendo igreja do Senhor, ó Deus, brilhando aí fora, que nós não possamos, ó Deus, colocar debaixo, ó Deus, da mesa, ó Deus, o teu evangelho, mas que nós possamos brilhar com o teu evangelho, pregando a mensagem da cruz. Ó Deus Todo-Poderoso, que o amor de Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que a graça de nosso Senhor, Salvador e Redentor Jesus Cristo, e que as doces e benditas consolações do Santo Espírito esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Nos leve em paz para os nossos lares, no nome santo de Jesus. Oração silenciosa, a igreja se despede.